Olá, alunos do curso Logos, sejam bem-vindos à primeira aula preparatória para o curso do técnico do TRF1, Banca CESP. Meu nome é Juliana, nós estudaremos juntos processo penal e processo civil. Vamos começar com as aulas de processo penal. Fiquem bem atentos à cobrança da Banca CESP, porque não é somente a literalidade da lei, mas também a interpretação da lei, e é o que a gente vai ver nas questões do concurso. A intervenção do ofendido é admitida na ação penal pública ou privada, podendo ele habilitar-se como assistente de acusação desde o inquérito policial e, se for o caso, acompanhar a execução da pena, certo ou errado? Errada, porque não se fala em assistente em sede de inquérito policial. Assistente é só durante o andamento do processo penal, durante a ação penal. Onde está isso? Artigo 268 do CPP. Leiam comigo. Em todos os termos da ação pública, poderá intervir, então estamos tratando de ação pública, não de inquérito policial, como assistente do Ministério Público, o ofendido ou seu representante legal, ou na falta, qualquer das pessoas mencionadas no artigo 31, por exemplo, um parente da vítima. Artigo 269 do CPP. O assistente será admitido enquanto não passar em julgado a sentença e receberá a causa no estado em que se achar. Então, a partir do momento em que o juiz admitiu a ação penal, o Ministério Público propôs a denúncia e desde que não passada em julgado a sentença, não transitou em julgado aquele processo. Portanto, questão de número 1 está errada. Não se fala em assistente durante a fase de inquérito policial. Questão de número 2. Caso em seu interrogatório o acusado afirme que sua defesa será patrocinada por advogado particular, não haverá necessidade de o defensor apresentar o instrumento de mandato. Certo ou errada? Certa. Literalidade do artigo 266, que diz: a constituição de defensor independerá de instrumento de mandato, se o acusado o indicar por ocasião do interrogatório. Questão de número 3. Considere que, deflagrada a ação penal, uma das testemunhas arroladas pela acusação tenha sido inquirida por carta precatória, sem a prévia intimação da defesa acerca da data da audiência, realizada no juízo deprecado. Nesse caso, segundo o STJ, a oitiva da testemunha deve ser considerada nula. Certa ou errada? Errada. A nosso fundamento está lá na súmula 273 do STJ. Intimada a defesa da expedição da carta precatória, torna-se desnecessária intimação da data da audiência no juízo deprecado. Portanto, questão 3, errada. Questão de número 4. Considere que um oficial de justiça tenha certificado nos autos a realização de diligências necessárias à localização do acusado no endereço informado pelo advogado, constituído no processo. Considere ainda que tenha havido indícios da ocultação do réu para impedir a realização do ato de citação. Nesse caso, o oficial de justiça não poderá efetuar a citação por hora certa, sob pena de nulidade, pois no processo penal o acusado tem direito à citação pessoal. Errada, gente. Artigo 362 vai fazer expressa menção ao Código de Processo Civil. Pode sim no processo penal. Se o réu se oculta para não ser citado, o oficial pode realizar a citação por hora certa. E a citação por hora certa vai ser disciplinada pelo Código de Processo Civil, artigo 252. Questão 4, portanto, errada. Questão 5. O réu citado por edital é considerado foragido, impondo-se a decretação de sua prisão preventiva.
errada, gente. Não há esse impondo-se a sua decretação de prisão preventiva. Está lá no 361. Se o réu não for encontrado, será citado por edital, com prazo de 15 dias. Não é só pelo fato dele ser considerado foragido que vai se impor a decretação de sua prisão preventiva. O réu citado por edital é considerado foragido, impondo-se a decretação de sua preventiva. Não se impõe a decretação da preventiva. Ele vai ser citado por edital no prazo de 15 dias. Questão de número 6. De acordo com o CPP, como regra geral, os prazos começam a correr da data da intimação, da audiência ou sessão em que for proferida a decisão, se a ela estiver presentes a parte a ser intimada, ou do dia em que a parte manifestar nos autos ciência inequívoca da sentença ou do despacho, contando-se com a exclusão do dia inicial e com a inclusão do dia do vencimento. Súmula 710 do Supremo vai dizer: no processo penal, contam-se os prazos da data da intimação e não da juntada aos autos do mandado ou da carta precatória ou de ordem. E o artigo 798 do CPP vai complementar essa informação. Portanto, questão de número 6 está correta. Súmula 710 do Supremo. Contam-se os prazos da data da intimação e não da juntada aos autos do mandato ou carta precatória ou de ordem. A respeito da ação e da jurisdição, considere: 1. O direito de ação depende do direito material ou da eventual relação jurídica entre as partes. Errado, gente. O direito de ação é autônomo. Não está vinculado à existência de direito material postulado. O direito de ação só depende do preenchimento das condições da ação. Quais são? Legitimidade. A parte autora deve ser titular daquele direito que ela está postulando. E interesse processual. Qual a utilidade daquele processo para a parte? Portanto, o direito de ação não depende do direito material, aquele direito que está disposto no Código. Eu tenho que provar apenas legitimação e interesse de agir. 2, ainda dentro da primeira questão. O direito de ação é direito subjetivo público de pleitear ao Poder Judiciário uma decisão sobre uma pretensão. Correto, guardem a sigla PAAS. Direito de ação é público, direito de ação é autônomo, não está vinculado à existência de direito material, direito de ação é abstrato, o direito de ação independe de resultado favorável da demanda e subjetivo, depende da vontade do sujeito. Portanto, a 2 está certa. E 3, a jurisdição é o poder, função e atividade de aplicar o direito a um fato concreto pelos órgãos públicos destinados a tal, obtendo-se a justa composição da lide. Correto, é o exato conceito de jurisdição. É um poder porque o Estado vai impor coercitivamente as suas decisões. A função é dada aos juízes, enquanto agentes estatais, de solucionar os conflitos de interesses colocados à sua apreciação, aplicando a lei ao caso concreto. E também é uma atividade desempenhada pelos juízes através dos atos processuais, os quais são praticados no curso do processo, culminando com a entrega da decisão final, que é a sentença. Portanto, na questão 1, está correto o que se afirma apenas em letra A, 2 e 3. Lembrando que a 1 está errada porque o direito de ação é autônomo e independe do direito material postulado.